Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a inerrância da Bíblia. Lição de adultos, CPAD, primeiro trimestre de 2022, e estamos estudando a supremacia das Sagradas Escrituras. Primeira lição, nós falamos sobre a autoridade da Bíblia. A segunda, a inspiração divina da Bíblia. E hoje, terceira lição, a inerrância da Bíblia. Será que a Bíblia contém erros? Será que ela é falha? A Bíblia Sagrada não é completa? Vamos trazer um resumo sobre esses tópicos nesta lição deste dia. Deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação. É importante termos esse feedback. Se quiser também pode compartilhar. Que Deus te abençoe e continue te guardando. Vamos à nossa lição. O nosso texto, na leitura bíblica, se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao 17. Então, a inerrância da Bíblia Sagrada. A mensagem da Bíblia, obviamente, não contém erros, né? Ela não contém erros. A Bíblia é verdade em tudo o que diz. A Bíblia não contém erros, nem em suas partes, nem em sua completude. Ela é a palavra de Deus. Portanto, tudo que o ser humano precisa, todas as respostas que o homem precisa, Deus deixou em sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que desejamos chegar. A Bíblia nos orienta, nos mostra o caminho a seguir e o caminho a ser evitado. Então, hoje nós iremos pontuar que a Bíblia não contém erros, pontuar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e também constatar que a Bíblia é a verdade do nosso Deus. A Bíblia é a verdade do nosso Deus. Então a nossa Bíblia não erra, não falha, é completa, né? Glória a Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz que fala sobre a inerrância da Bíblia. O segundo tópico vai pontuar o Espírito Santo preservou as Escrituras. E para concluirmos, vai falar a respeito do, deixa eu ver aqui, a verdade nas Escrituras. Então, o primeiro tópico, o que é a inerrância da Bíblia? Está dividido em 3 subtópicos. Conceito de inerrância da Bíblia, reivindicação de sua inerrância e a inerrância da Bíblia, né? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. A Escritura é isenta de erros nos seus aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais e científicos, e em todos os demais temas, né? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação do nosso Deus para o homem. Deus revelando a sua vontade para a humanidade, né? Deus não pode errar. Deus não pode errar. E como a Bíblia é definidamente inspirada, ela não contém erros. Se a Bíblia, se cremos, se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus não erra, obviamente a Bíblia também não contém erros. A palavra de Deus não contém erro. Há aqueles que dizem que alguns livros são inspirados, que outros não, que a sua totalidade não é inspirada, mas a Bíblia testifica de si mesmo que ela é completa, que ela não contém erro. Amém? A Bíblia reivindica sua inerrância. Será que a Bíblia contém erro? Erros?
não contém erros, porque nosso Deus não erra. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Provérbios está escrito em Provérbios 30:5. O salmista está escrito: toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, Salmo 18:30. E o profeta Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, 2 Samuel, capítulo 22:31. E o próprio Jesus afirmou, atestou a inerrância ao afirmar que nem um tio, nem um jota se omitirá da lei, da palavra do Senhor, né? Está em Mateus 5:18. Jesus também igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. A Escritura Sagrada não pode ser anulada. Está lá em João 10:35. E que a palavra é a palavra de Deus. João 17:17. A tua palavra é fiel, é verdadeira. A infabilidade e a inerrância da Bíblia. O termo, o vocábulo infalível indica que não pode, nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras vão de se cumprir cabalmente. Em Isaías 55:11, Deus falando, através do profeta Isaías, diz que assim como a chuva cai na terra, molha a terra, o orvalho vem à terra para regar, para que a terra produza mantimentos e ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinado. Então, tudo que consta na Bíblia Sagrada, o que não se cumpriu ao longo da história, está se cumprindo. E o que não se cumpriu, está se cumprindo, se cumprirá ainda. Porque o próprio Cristo falou que nem uma vírgula, nem um tio, nem um jota da sua palavra deixaria de se cumprir. E vemos que a palavra de Deus, que as profecias, que aquilo que Deus determinou, que Deus revelou através dos seus profetas, dos seus autores sagrados, os 40 homens que escreveram a Bíblia Sagrada aí num período aí de 1600 anos, está se cumprindo, cumpriu e se cumprirá. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus se revelando, Deus revelando a sua vontade para a humanidade, Deus revelando o que aconteceu e o que breve acontecerá. Então, nenhuma vírgula do que consta na palavra de Deus deixará de se cumprir, né? O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São textos com a grafia do próprio autor, do próprio punho do autor, né? Ou dos seus escrivãos, como o exemplo de Baruque, que escreveu ali para Jeremias, né? Então, cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade se não fosse mantido as cópias originais do escrito, né? As cópias originais do que foi escrito ali pelos autores inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalhou ao longo da história para que a autenticidade dos escritos permanecesse. A autenticidade dos escritos permanecesse. Por quê? Porque é Deus falando. E quando Deus fala, se cumpre. Ainda que o homem, que a ciência tente negar, tente criar subterfúgios, ideias errôneas, mas a palavra de Deus cumpre-se na sua íntegra. E nós, como estudantes, como discípulos de Cristo, precisamos mergulhar, nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Okay? Os manuscritos apógrafos são cópias dos manuscritos originais. São chamados de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim, né?
O autor, nessa perspectiva, cremos que o autor da inspiração aconteceu uma só vez. O ato da inspiração, na verdade, aconteceu uma única só vez, na redação primária da palavra de Deus, que são chamados os autógrafos, né? Os autores que as escreveram. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias originais, os chamados apógrafos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E Deus não jamais iria deixar que a sua palavra fosse desvirtuada, entrasse erros em suas palavras. Porque Deus não erra. E o Espírito Santo trabalhou nesse sentido, na preservação dos escritos originais, da mensagem original que Deus tinha passado, que Deus passou para a humanidade. E existem também os chamados apócrifos, ou pseudoepígrafos, né? São livros que a maioria foram escritos ali no período interbíblico ou intertestamentário, entre ali o final do Antigo Testamento e o livro de Mateus, né? Deus passou 400 anos aí sem revelação profética, sem levantar profetas para anunciar ao povo. Então, nesse período aí, o povo, por causa da ausência da revelação de Deus, escreveram muitos livros, mas são considerados livros apócrifos, ou seja, livros não inspirados, porque não teve a inspiração de Deus, né? Entre eles, os mais conhecidos, nós temos Tobias, Judite, Macabeus, o livro de Baruque e outros, né? Que são bem conhecidos, mas que não entrou no cânon sagrado, porque não foi considerado inspirado. E o terceiro tópico vai falar sobre a verdade nas Escrituras. A verdade nas Escrituras. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. João 14, 6. A sua palavra também é a verdade. João 17, 17. E o escritor aos Hebreus também declara que é impossível que Deus minta. Deus não mente. Paulo, o apóstolo, ratifica que Deus não pode mentir. Está lá em Tito 2, Tito 1, 2, né? O pastor, o teólogo, o mestre Antônio Gilberto afirma que tudo que Deus requer do homem, ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Então, tudo que Deus quer do homem, Deus revelou na Bíblia. Tudo que o homem necessita, precisa, Deus mostrou para o homem, Deus mostra para o homem na Bíblia Sagrada. Então, como admitirmos que somos cristãos, que somos discípulos, que somos filhos de Deus, que seguimos ao Senhor e não lemos o manual que Deus nos deixou? Não dá para entender. É necessário estudar a Bíblia Sagrada. Então, igualmente a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser respeito a pecado, permanece sendo pecado. Aquilo que Deus diz é pecado, continua sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, não são negociáveis, não são relativos. Mateus 24, 35. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Por quê? Porque a palavra do Senhor não nega, não erra, não falha, não se contradiz. A palavra de Deus é completa, é inteira. É inteira. Então, para concluirmos esse nosso resumo sobre essa nossa terceira lição, falando sobre esses atributos da Bíblia, ela não falha. Por que ela não falha? A Bíblia toda não contém erros. Ela não se contradiz. Em Salmos 19, 7, a Bíblia diz a respeito de si mesma: a lei do Senhor é perfeita,
É perfeita por quê? Porque Deus a escreveu, Deus a inspirou. E ele é perfeito, Deus é perfeito. Né? Glória a Deus. A Bíblia é inerrante. Ela não erra. Ela não só é infalível, como em toda a sua inerrante. Ela não é só infalível como um todo, mas inerrante também em suas partes. Olha o que diz Provérbios 30, versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é completamente pura. A palavra de Deus é pura, é santa, é inerrante, é infalível, é completa. A palavra de Deus não precisa ser acrescentado nada. Ela é completa em sua totalidade, né? Já falamos aqui no vídeo passado, da lição passada, que a palavra de Deus é autoritativa. Por quê? Se ela é perfeita, se ela é completa, então ela é também a última palavra. É a autoridade final. Isaías capítulo 1, versículo 2, está escrito: ouçam, ó terra, ouçam, ó céu, escute, ó terra, pois o Senhor falou. E quando Deus fala, todos ouvem e obedecem, porque cabe a ele a autoridade final. Nós podemos discutir as suas implicações, suas aplicações e seus significados, mas jamais deveríamos discutir se ela é verdade ou não, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus também é suficiente. Não precisa ser acrescentado nada nela. Ela é completa, ela é suficiente. Ela é suficiente. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, 16. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, sendo necessário, para nos corrigir e para nos instruir em justiça, para apontar o caminho certo e caminhar nele. Né? E, para concluirmos, a palavra de Deus é eficaz. O que nela está escrito se cumpre. Ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada. E é determinativa. É determinativa porque a forma como respondemos à palavra de Deus determina ou determinará o nosso destino. Se seguirmos os mandamentos do Senhor, ela nos orientará ao caminho estreito, à salvação, à vida eterna, ao paraíso. Porém, se respondermos a ela de uma maneira com desdém, não acreditarmos, é uma escolha também que nós temos, porém que nos conduzirá à perdição eterna, à morte eterna. Porque a palavra de Deus é determinativa, ela determina para nós o nosso destino. Amém? Compartilhe esse vídeo, comente, nos siga, ative o sininho de notificação. Até o próximo. Deus te abençoe.